Como plantar manga corretamente pela semente? Será que tem algum segredo, alguma coisa que a gente precisa saber, né? Será que é fácil? Será que é difícil? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, a partir de agora. Então agora, realmente, já entrando no tema do nosso vídeo, eu posso garantir que plantar manga é uma coisa muito simples e não tem segredo nenhum, tá bom? Importante é o quê? Procurar, né, usar as suas sementes de frutas bem bonitas, como vocês estão vendo, de preferência as maiores, mais saudáveis, né? O que você vai fazer? Vai chupar, comer essa manga, vai pegar essa semente que está aqui dentro, ok? Vai lavar ela bem e vai deixar secar na sombra por uns 2 dias. Por que deixar secar na sombra, em um lugar bem arejado? Para evitar que a semente possa ser atacada por algum tipo de doença, de fungo que vai atrapalhar na germinação dela, tá bom? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente quando eu começar a cortar aqui, né? O que é interessante fazer? Remover toda a casca da semente, tá bom? Por quê? Porque isso vai facilitar a germinação, vai acelerar também o processo de germinação e vai garantir que a gente tenha mudas mais bonitas, mais robustas em menor tempo, tá? A gente pode plantar também a nossa semente com casca e tudo, só que isso demora mais para poder ela nascer, tá? As plantas que vão nascer podem nascer comprometidas aí, meio tortas, com as raízes enroladas aí, o que não vai permitir que a gente tenha uma muda boa, de qualidade, em menor tempo, tá bom? Então agora, sem enrolação, realmente plantar é uma coisa muito simples, a gente vai partir para tirar, remover a semente aqui da casca nesse momento. Então, com uma tesoura de pó, a gente vai lentamente começar a fazer um corte aqui em cima, tá? Não precisa correr muito não. Então aqui tá, olha só a nossa amêndoa. Uma coisa muito legal a gente fazer isso aqui é que a gente vai ver, né, como é que está o estado da nossa semente aqui dentro já. Olha só, essa semente com uma semana apenas que eu deixei aqui, ó, a gente vê que ela já não está muito legal. Olha só, tá vendo ali, ó? Já está uma semente danificada, não está uma semente própria a gente plantar, ok? Então, por isso, retirar a casca é muito legal. Se eu não tivesse feito, eu não veria realmente como está aqui, ó, as condições dessa semente aqui. Está custando focar um pouco, tá sem luminosidade hoje, então esse aqui eu vou descartar, não vou nem plantar, ok? Vamos pegar uma outra aqui. Então olha como é que é importante a gente retirar a casca da nossa semente para plantar. Imagina você que essa aqui é a terceira que eu abri, ok? A primeira estava nessa condição que vocês estão vendo aqui, ó, já comprometida por fungo, mofo, alguma coisa. A segunda, olha só, aparentemente perfeita, né? Mas olha aqui, ó, uma semente também já com algum problema aí, tá? Agora essa aqui sim, perfeita. De repente você planta lá um caroço de manga, né? Não nasce aquela muda bonita, demora, não sabe por quê. É porque a semente lá dentro, a amêndoa já estava comprometida. Olha só, aqui, ó, é onde vai surgir a brotação, já está até começando a aparecer ali, ó, da nossa copa, ok? Vamos ao plantio então. Outra coisa muito importante no meio do plantio, gente, é o tipo da embalagem que a gente vai usar, tá bom? A gente vai lembrar que a mangueira é uma frutífera de grande porte e tem um sistema de raiz que é chamado de raiz pivotante, né? Raiz axial, que é uma raiz profunda, que penetra muito na terra, com o objetivo de puxar a água das camadas mais profundas, água e nutrientes, justamente dá sustentação à planta. Então tem um saquinho bacana, que pelo menos uns 30 centímetros de altura, 35, é legal, para que eles possam crescer bem, sem nenhum obstáculo. Então, se você puder usar uma saquinha de 40 centímetros, melhor ainda, mas 30 centímetros, 35 já é suficiente, ok? Outra coisa importante também, usar um substrato bem bacana aqui, gente. Não usem terra pura não, tá bom? A terra pura, principalmente se for argila, barro, né? Ela fica muito compactada, então atrapalha o desenvolvimento da raiz. Então, pensando aqui para a gente ter uma muda saudável, bonita, que vai crescer num tempo muito rápido, importante é ter um bom substrato também, ok? Esse aqui eu estou usando a mistura de terra aqui, com mais ou menos uma parte de esterco, e botei aqui mais ou menos uma meia parte de cinza, né? Para dar aqui uma condicionada nesse nosso substrato aqui. Com relação à semente, nós falamos, né? As brotações vão surgir aqui. A gente pode plantar ela assim, tá? A gente pode plantar ela em pé também aqui, ó, com essa parte para cima. Mas quem está começando agora sempre tem uma dúvida. Então eu vou aconselhar você a plantar essa semente simplesmente deitada, tá bom?
a uns 2 centímetros só de profundidade, ok? Eu vou colocá-la nessa posição que vocês estão vendo aqui, ó, porque ela tem uma certa experiência, mas você que vai ficar em dúvida, se quiser, pode plantar deitada, que não vai ter nenhum problema. Agora a gente vai cobrir aqui levemente com terra. Então, ó, cobrindo com terra aqui levemente, né? Como eu falei com vocês, uns 2 centímetros só basta, aqui não precisa ser muito mais que isso para não atrapalhar a brotação a surgir. Agora a gente vai molhar aqui, né? A gente vai deixar um local sombreado, mas que pegue bastante luz, tá bom? Que como a gente retirou a casca, a brotação deve acontecer por volta de uns 15 a 20 dias, tá? A gente, lógico, vai plantar também outras mudas. Eu aconselho você também não plantar somente uma muda. A gente vai acompanhar aqui esse nosso plantio aqui. 21 dias depois, a gente já tem esse resultado que vocês estão vendo aqui. Olha só que brotação bonita. Na verdade, brotou aí com 2 semanas, né? Esse aqui, como vocês estão vendo aqui, tem 2 semanas. Olha aí. Então, voltando agora, depois de exatamente 30 dias depois do plantio, para a gente fazer as últimas considerações e finalizar o nosso vídeo. Muita gente às vezes vê um vídeo, acha que entendeu, mas não entendeu tudo realmente porque não viu o final, tá bom? Então tem coisas muito importantes que eu vou falar com vocês a partir de agora aqui. Aqui, a manga espada é exatamente aquela do vídeo, não é nenhuma outra não, tá? Eu plantei outras, mas fiz questão de manter aquela que eu mostrei para vocês. Aqui uma manga espada vermelha, plantada há 1 semana depois, ok? Então o que é importante dizer aqui, tá? A partir de agora, até os 6 primeiros meses, é muito importante você cuidar muito bem da sua muda para evitar que ela seja atacada por doenças, principalmente doenças fúngicas, né, que vão atacar as folhas e podem atacar as raízes também. O que você deve fazer então? Eu te aconselho em períodos muito chuvosos, eu te aconselho a fazer uma cobertura, de repente botar um plástico por cima, alguma coisa, quando estiver chovendo muito, para não ficar recebendo a incidência de muita chuva, que pode ocasionar, como eu falei, doenças fúngicas na folha que vão matar a sua manga em pouco tempo, tá? É verdade o que eu tô falando, acreditem. O que você pode fazer? Se tiver uma cauda bordaleza, alguma coisa, aplica aí. Choveu, você vai lá e aplica a cauda bordaleza, tá bom? Deixa a sua muda, né? Tomar o máximo de claridade possível, aos poucos vai aclimatando ela ao sol, para que ela possa ter um desenvolvimento muito rápido, tá? Uma coisa importante a se falar, que eu vejo pessoas ensinando a plantar mangas através de semente, dizendo o seguinte: como plantar manga Palmer, como plantar manga Tome através da semente. É importante dizer que você pode perfeitamente sim plantar manga Palmer, plantar manga Tome, só que o que vai acontecer? Você não vai ter a certeza de que vai colher realmente exatamente aquela manga que está lá, tá bom? Existem alguns tipos de manga que não devem ser reproduzidos pela semente, porque podem apresentar variações, tá? E algumas delas são a manga Tome e a manga Palmer. São plantas híbridas, tá bom? E também monoembriônicos. O que quer dizer isso? Que nascem apenas um embrião por semente. Então, plantas com essas características plantadas por semente vão com certeza apresentar algum tipo de variação nos frutos que serão produzidos, tá bom? Como exemplo eu tenho aqui, tá vendo? A manga espada, né? É poliembriônica, tá vendo que já nasceu aqui 2 mudinhas, pode ser plantada por semente que vai manter as características, nenhum problema. Aqui, a manga espada vermelha, já estou vendo que pode ser que eu esteja enganado, nasceu uma única muda aqui, então é uma planta monoembriônica. O que quer dizer isso? Se você plantar através da semente, também pode apresentar alguma variação. Então esse tipo de manga aqui, como eu falei com vocês, né, devem ser reproduzidos através da enxertia, ok? Então se for alguma dúvida, a gente não consegue falar tudo num vídeo, né, a gente acaba esquecendo, faça a sua pergunta que será um prazer responder. Gostou do conteúdo, gostou do canal? É a primeira vez que aparece por aqui? Te convido a se inscrever, você não vai pagar nada por isso, vai poder acompanhar os nossos vídeos semanais. Se gosta de enxertia, eu vou deixar aqui na tela final alguns vídeos muito legais de enxertia para você aprender a fazer. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.